É, ela gosta de ser noiva hoje, né? Tipo, deixa eu ver se a Verônica, a noiva, chega. Ih, tá entrando. Ah, Carlos entrou também. Pô, super legal. Eu tava falando, sabe que isso lembrou? Poxa, Né, você parece uma noiva chegando atrasada para o casamento, né? Esperando todos os convidados ansiosos, sabendo assim, será que ele caramba! vai levar cana com uma turma É, pois boa? é. Só para dar abertura, então, para vocês, gente, essa é a segunda live da Verônica. Ela recentemente fez uma sobre a gestão de resíduos nesse período de acumulando, né, toda a dificuldade que a nossa sociedade está vivendo. Quer dizer, nós hoje temos um contraponto, né? De um lado, estamos poluindo de certa forma menos o ar, né? Menos carros, né? Temos uma situação atmosférica mais limpa. Por outro lado, a nossa sociedade como um todo está tendo uma dificuldade imensa de tratar seus resíduos, né? Com as cooperativas trabalhando com grandes dificuldades, né? Você não pode ter gente, né? Então é uma coisa complicada. E hoje a Verônica vai estar abrindo para a gente uma continuidade desse tema, né? Já um pouco mais aprofundando a nível do PGRS. Ela vai explicar a importância do PGRS. Pode começar a elaborar seu PGRS em casa, você pode fazer coisas enquanto você não estiver na ativa, você pode estudar, né? E para finalizar, a gente vai explicar como que vai ser dado o primeiro curso da Verônica online de gestão de resíduos, que vai ser nos dias 18 e 19 agora de maio, na parte da tarde, né, Verônica? Das 2 às 6. São 8 horas com certificação, né? Onde os temas que nós vamos estar trabalhando hoje vão elaboração de PGRS, né, para que os participantes realmente possam, em um dia, ter uma visão muito completa da questão de gestão de resíduos. E, então, quem puder, no final, a Verônica vai explicar como que ela vai estar dando o curso, ok? Então, já estamos com uma turma boa, batendo quase 20 pessoas. Verônica, Boa noite, mais uma vez aqui. Bom, acaba sendo também um novo desafio na vida da gente, né, Luca? opa, E a gente consegue abraçar um número maior, né, de pessoas. Muitas dessas pessoas elas não conseguem ter acesso ao curso, então, com um esclarecedor, de, de incentivar as pessoas a iniciar esse projeto tão importante na vida da sociedade, na vida da sustentabilidade, né? Para a própria economia. Então, é isso. O que eu vou falar sobre o PGRS, gente, é o seguinte. PGRS, esse documento ele chegou junto com a Lei Federal 12.305, de 2010, em que essa lei federal, que é de resíduos sólidos, ela deixa bem claro que é preciso compartilhar os resíduos que nós geramos, os resíduos pós-consumo. E que para existir esse compartilhamento, nós necessitamos ter exatamente um ciclo para um destino final. O que vem a ser, então, o PGRS? Nada mais é do que um documento em que, no momento que você tem toda essa gestão organizada, você documenta. Se você precisar de um licenciamento ambiental
ou se você receber um órgão fiscalizador na sua empresa e você não tiver esse documento, você vai ter um tempo que é a médio e longo prazo. Então, o tempo que eles te dão, muitas das vezes você não consegue atender dentro desse tempo, e aí você corre o risco de um passivo ambiental, de receber uma multa, de umas questões desnecessárias, porque, ao contrário do que muitas pessoas acham, né, quando você implanta um plano de gerenciamento de resíduos sólidos na empresa, perguntas... Aqui estão perguntando, primeiro, se o PGRS é lei, se todas as empresas são obrigadas a fazer o PGRS, se ele está limitado a um determinado perfil de empresa, ou seja, uma empresa pequena não precisa, uma grande é totalmente necessária, enfim, o que a legislação diz disso? Perfeito. Como eu acabei de falar, o PGRS, ele chega com a lei 12.305. A gente fala que são pequenos geradores, elas não têm essa obrigatoriedade, mas quanto mais essas empresas tiverem toda essa estrutura, essa transparência, onde estão destinando os resíduos delas, é um ponto muito positivo, porque eu gosto até de falar o seguinte: hoje, quando uma empresa, ou para toda a sua infraestrutura, os bancos, eles agora são obrigados a avaliar se essa empresa ela tem algum projeto ou se ela está em conformidade legal em relação aos resíduos que ela gera, os impactos que ela possa dar para a sociedade, né, que possa surgir gerenciamento de resíduos. Ela pratica todo esse compartilhamento, o benefício dela vai ser muito mais imediato. Né? Os bancos não vão, que são agências financiadoras, não vão fechar a porta para essas empresas para elas ampliarem, para elas crescerem até com algumas novas tecnologias. Então, isso é um fator muito positivo. Entendi. Né? Questão integrada de resíduos sólidos, né? Então, as pessoas muitas vezes confundem ou querem saber como é que o PGRS ele trabalha dentro do GIRS. O GIRS está acima? Como é que é isso? Na verdade, eu vou dar até um exemplo, tá, Luca? Vamos lá, não vou citar, claro, nomes, mas eu vou dar exemplo. Uma fábrica de bolo me chamou para que eu fizesse o PGRS deles, o Plano de Gerenciamento de Resíduos, porque isso foi uma exigência sanitária, ela tem sido bem atuante, bem parceira nessas questões da prática da coleta seletiva e da comprovação do destino correto desses resíduos gerados ou rejeitos, tá? Lembrando que resíduo é tudo aquilo que agrega valor e entra na cadeia. Rejeito é quando você não tem a mínima ou, infelizmente, o lixão, como existe ainda em muitos municípios. Tá? Então, o GIR, a Gestão Integrada de Resíduos, nada mais é que você iniciar todo esse processo e, junto com esse processo de uma gestão integrada, você está alimentando o PGRS, porque uma outra coisa interessante que eu vou falar para vocês é que já teve empresas que me apresentaram PGRS quando eu vi, não era um PGRS. Tem que ter muito cuidado com isso. Era, sabe o que? Era nada mais do que um documento em que ali o que acontece? A empresa apresentava isso para o órgão fiscalizador, o órgão fiscalizador, ele
de imediato já olhava, mas espera aí, aqui está dizendo que você ainda não tem o coletor adequado para destinar teu resíduo perigoso. Aqui está falando. Então, quer dizer, o PGRS não é isso. O PGRS é o resultado de uma gestão ambiental, tá? Ou para o Ministério Público, se tiver que ver o documento. Que esse documento comprova do pós-consumo da sua empresa. Legal. Nós tivemos, assim, várias empresas que através do próprio Instituto, buscaram implementar o PGRS. Eu queria que você falasse um pouco para realmente introduzir dentro da sua organização uma política coerente e contínua, né, de equilíbrio ambiental, né, com processos muito claros, todas as partes interessadas, desde seus fornecedores, clientes, funcionários, né? Então, o que a gente vem percebendo no mercado muito bem detalhado, onde todos os funcionários sabem qual a parte deles no processo, né? Para que ela realmente é uma empresa consciente. William, bacana, William, você está participando. A Tânia Mara, ela trabalha na minha equipe. Todos aqui comigo, né? Bom, vamos lá. Não obrigatoriedade, né? O PGR. Transparência dos seus processos. Vários parceiros terceirizados dentro desse processo. Então, a empresa que deixa de ser, ela é uma multiplicadora de boas atitudes. E eu sempre falo assim, o PGRS ele é um documento técnico, mas não saiu o resultado ainda, né? Os resultados não saíram. Tirando a prova de História e Geografia, que é a geração de emprego e renda, não precisam ter resistência e nem ficarem receosas no sentido não, todo o processo tem a disponibilidade que a empresa tem para a gente, né? Eu quero ter um PGRS, eu preciso, não tive nenhum problema ambiental, não tive fiscalização, mas eu estou consciente que eu adotei e mostra que melhora assim. Por quê? Porque a primeira atitude que você deve fazer ao tipo de resíduo que essa empresa gera. Quando você faz o diagnóstico, você faz também o que chamamos de gravimetria. Opa, essa é uma pergunta que eu te... A gravimetria é o seguinte, você passa determinados dias e horários diferenciados na empresa, porque o volume de resíduos ele pode acontecer mais no horário do almoço, da janta. Você vai ter uma geração diferente
diferenciada de materiais, como também de quantidade. Então, você coleta naqueles horários que você vai ficar ali, junto com o cooperado. Eu sempre trago um cooperado comigo, e a gente faz exatamente o quê? A triagem, a seleção. A gente vai separar o copo, a garrafa PET, a latinha de alumínio, o resto de comida. Se for uma grande empresa em tonelada, né? Ou em litros também. Diante desse peso, a gente já tem uma estimativa que a gente vai fazer. Em cima dessa média, eu sei de que forma eu vou trabalhar, os coletores que eu vou adotar, o espaço que eu preciso para dimensionar essa área. Tudo é registrado no PGRS. O PGRS, ele é exatamente o raio-x e o resultado do seu processo, desde que ele está começando até a finalização. Agora, uma pergunta que fizeram aqui. Falar um pouco disso, que acima de 3 pavimentos, a coleta seletiva é obrigatória, e sendo obrigatória, é fundamental ter o PGRS, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, que depois eu vou voltar com outro assunto de uma pergunta pertinente. Tá, vamos lá. Condomínios residenciais. Não, coleta seletiva. Coleta seletiva, estou falando. Ah, tá. A coleta seletiva é uma lei municipal, tá? Acima de 3 andares, e que eu até estranho isso, porque condomínios de 3 andares estão destinando indevidamente esse resíduo para um aterro sanitário. Eu sou um pouco crítica em relação a esse número de andares, tá? Sim, porque ele não dimensiona o tamanho do empreendimento. Já grande. E de repente um empreendimento de 1 andar pode poluir muito mais ou gerar muito mais resíduos do que um de 10 andares. Pois é. Porque isso é muito relativo, né? A gente tem que pensar o seguinte: vamos supor que a gente tem um condomínio de 3 andares em que reside pessoas mais de idade, as pessoas são aposentadas, ficam mais em casa e geram mais resíduos. E vamos pensar para o café da manhã, para um lanche à noite, partindo para o trabalho de novo. Então, isso é muito relativo. Eu não entendo no que essa lei se baseou. Você chegou a pegar? Michele, pergunta de novo que o Lucas anota. Enquanto isso, eu vou falando sobre os condomínios. Agora, é fundamental que os condomínios entendam, muito, muito importante, que os condomínios entendam o seguinte: nós temos a coleta seletiva da Conurb em alguns bairros. A Conurb, ela não está ainda... Porque a Conurb, ela cuida de uma série dos poucos geradores privados, mas que são considerados pequenos geradores. Então, ela atende... O Rio de Janeiro é enorme. Então, até ela se estruturar, ela está começando como eu falo... Poxa, o que acontece? Eles deixam também seus resíduos em horários que não seriam horários adequados, e que aí chega o contador que precisa daquele material para o ganha-pão dele, aquele cara informal que às vezes nem está ligado a uma cooperativa, ele rasga. O que é melhor fazer é que os condomínios, os síndicos, os moradores
cooperativas locais. A gente acaba com esse problema do lixo que fica depois aberto ali na calçada. Outra coisa que eu quero falar para os condomínios, não tirando um material eletrônico, uma mobília que vocês não queiram mais, por um burrinho sem rabo, vocês estão correndo um sério risco desse cara e aí, conta a tua história. Todas as janelas fechadas. Mas aqui tem ar. Aqui passa. Sabe o que aconteceu? O princípio é poluidor pagador. Ok, fala por isso. Ele respondeu por isso. E aquela pessoa que entregou para ele sem ter todo o cuidado de saber se ele leva para uma cooperativa, como é que ele faz. Ele só responde criminalmente por isso, né? Porque ele está destinando os resíduos para uma pessoa que não é uma empresa qualificada, não tem manifesto de resíduos, ele não está dando para uma cooperativa, mas ele está simplesmente entregando para o primeiro que está passando na frente da empresa dele que vai levar os resíduos. Então isso é muito perigoso, né? Pelo que eu estou entendendo. O certo mesmo é fazer um contrato com uma cooperativa, não é isso? Isso. Tem aqui. Matéria orgânica, né? Os alimentos. Tempo e nem condições que a gente pudesse até fazer uma composteira, porque não é complicado fazer uma composteira. Os próprios condomínios, eles podem ter umas bombonas. Essas empresas que fazem coleta, eles deixam aquelas bombonas de 50, 100 litros, 200 para não gerar muito ligar, eles vão, pegam essa bombona, deixam uma vezinha e levam. Então está aí a solução do problema e você está auxiliando essas pessoas na geração de renda e também o meio ambiente, porque isso não vai para a caixa de gordura, né? Não dá problema de parar no rio. Então esse caminho a gente tem ele bem feito. Agora a matéria orgânica, é preciso que o condomínio apresente espaços adequados para a gente até promover uma compostagem e dessa compostagem a gente trabalhar no jardim do condomínio. Se não trabalhar no jardim, se o condomínio não tem muito jardim, mas ele tem um espaço bacana. Alguns shoppings da rede Amcar, o Botafogo Praia Shopping, o Nova América, né, Luca, que nossos alunos vão, tem uma visita guiada lá. Eles fazem um trabalho espetacular. Por quê? Porque os lojistas, com o nosso trabalho, já tomaram a consciência de separar o que é orgânico e reciclável. A matéria orgânica, o funcionário deles retira essa matéria orgânica, organiza a triagem, porque você tem que cuidar da acidez, faz toda a separação, processa esse material. Projeto fantástico. E a gente pode fazer isso num condomínio. Agora, é preciso que o condomínio nos apresente o mínimo possível de espaço para a gente poder trabalhar isso. Ou que a nossa casa tenha um espaço para a gente comprar e fazer aquele sistema de gavetinha. E quando a gente não tiver a gente vai ficar com muito material e aí joga tudo depois do processo no aterro sanitário. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, esse dimensionamento, esse planejamento. Agora, por falar em planejamento, aqui tem uma pergunta boa, que é a seguinte: quando você faz o PGRS para
os vários processos, né? E aí a pergunta é a seguinte: quando você desenha esse esqueleto, né? Porque o PGRS é um esqueleto, é um fluxograma de processos e normas e em cada etapa, né? Não é isso? Depois você pode ensinar isso, como você explica um pouco isso, né? Se isso já tem que constar do PGRS. Vamos lá. Eu só quero falar uma coisa, eu vou pegar aqui só para não mudar a ordem, só para vocês saberem como é que é a ordem que eu alimento o PGRS nas empresas, tá? Porque é legal vocês terem esse conhecimento. Então, está em... Sim, que seria o fluxo de montagem, né? Qual o esqueleto do PGRS? Por onde a gente começa? Tem introdução. Eu quero dizer o seguinte, tem um prefácio que vocês vão anotar, prefácio sobre a questão dos resíduos. Depois vem a caracterização do empreendimento. Vocês têm que mencionar o meu negócio é um condomínio comercial, ele tem tantos metros quadrados, está localizado no bairro tal, tá? Você pode botar a foto. Credibilidade, é isso? Você pode ter um PGRS feito em 4 páginas e outra de 40? Dependendo da profundidade. Eu diria que eles não seriam PGRS, né? Não seria. Porque por mais que o teu negócio seja pequeno, você tem que constar no PGRS toda a legislação, as normas, a ABNT. Você tem que citar estadual, municipal e federal. Você tem que citar a lei para mostrar que está embasado. Tá? Então, vamos lá. Só para vocês não perderem. Aí vocês vêm com uma visão geral do planejamento do PGRS. O que seria essa visão geral do planejamento PGRS? Exatamente o seguinte: vocês fizeram um diagnóstico. Diagnostiquei toda a empresa, diagnostiquei através da minha gravimetria o tipo de resíduo geral, as normas técnicas 10.004. Vou detalhar muito sobre isso agora. Isso no curso vocês vão ter, quem quiser fazer, quem puder fazer. Mas 1 é perigoso, e 2 são os não perigosos, inertes e não inertes, tá? Mas a gente detalha isso melhor. E você classifica, você já entra no planejamento. E aí, quando você começa a desenvolver o planejamento, você está desenvolvendo lá o planejamento, você está registrando todas as etapas e você está alimentando o quê? O teu documento técnico, que é o PGRS. É a transparência do seu produto ficando pronto, né? Do teu processo logístico ficando pronto. Nele você também, o que acontece? Quando a gente faz todo esse planejamento, é você levar esse conhecimento para a tua equipe, para a empresa toda. E quando você leva esse conhecimento para a empresa toda, a empresa já está, os funcionários já estão atentos que eles vão ter que mudar de atitudes, que eles vão ter que ser colaboradores conscientes e que sem eles o resultado... A coisa que eu acho fundamental é, no processo do PGRS, dependendo do tipo de empresa e setores que você tenha, por que não destacar em cada setor pessoas que possam fazer uma comissão para controlar? Porque dependendo da estrutura, se você colocar um profissional ou contratar um profissional para cuidar de toda aquela estrutura e você não tiver um apoio, isso também é um grande risco de se perder. De novo, eu digo para vocês, a parte logística, a parte de equipamentos, de material, ela é muito importante. Mas ela fica ali feito vitrine
Então, o que acontece? Aí eu entrei no planejamento. Quando eu entro no planejamento e já esbocei todo o meu planejamento, eu vou implantar. E aí, para implantar, eu já preparo um cronograma de ações, determinando o tempo de execução desses serviços. É um momento também fundamental em que eu chamo a diretoria e a gerência, para vocês entenderem como é flexível e como é possível a gente implantar. Se a gente tiver dificuldades, vamos pensar em questões de verba para implantar direto esse processo. Verônica, a gente precisa fazer, eu não quero correr risco de multa, de passivo ambiental, vai ser bom para o bolso, né, para a economia da minha empresa, e vai ser bom para um planeta melhor, para uma vida melhor de todos nós. Mas eu não tenho esse dinheiro todo. Como é que a gente pode fazer? A gente começa a traçar no cronograma treinamento. A gente começa a adaptar. Aquela empresa só tem esses coletores. Vamos, então, melhorar e visualizar onde existe um descarte maior, qual a consequência, né? O que pode tempo ao levantar das cadeiras deles e destinar nesse corredor, nesse espaço. Não. Pelo contrário. Até quando você reduz o número de coletores, você faz com que as pessoas tenham mais consciência de não gerar tanto resíduo, de não imprimir tanto papel, de não usar tanto copinho descartável. E aí a gente já está aplicando, sem que eles percebam, os 3 R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. Né? Então, quando a gente aplica os 3 R's, a gente tem aí como resposta educação ambiental, multiplicação de conhecimento, porque elas levam, reduz economicamente, porque até o setor de compras começa a perceber que o copo descartável para a empresa não é tão necessário, vamos usar um copo fixo, um copo, ou as pessoas trazem copo, ou a gente vai colocar uma logo no copo e dar de presente para as pessoas. Olha o custo que você tem de diminuir esse material descartável. E detalhe, quando você prepara o PGRS, você também tem que fazer um estudo, sabe de quê? De viabilidade econômica. Você tem que entender que no teu PGRS você vai estar impactando o teu meio ambiente, mesmo você praticando a coleta seletiva, porque o copinho ele agrega pouco valor. E com certeza esse copinho, como a caixa Tetra Pak, infelizmente, porque é um processo muito caro, eles não vão seguir o caminho correto, porque recicláveis são, mas o valor é tão baixo que é desprezado, e aí vai para um aterro. E aí, que é o caso mais do isopor, né? O isopor é um dos piores nesse sentido. Isopor. Por exemplo, na minha vida, que eu tenho já alguns anos de gestão de resíduos, eu consigo mandar o isopor apenas por uma empresa. Eu gosto de citar nome, sabe, Luca, porque essas empresas trabalham com seriedade, então eu bato um equipamento que recicla o isopor. Olha, e ele tem um comprador. O comprador dele é uma empresa que, através do isopor reciclado, faz o rodapé. Perfeito. Então, assim, quando você encontra um reciclador que, mesmo aquele material que agregue pouco valor, ele tem um comprador, ele tem a indústria que vai comprar dele para comercializar o produto dele, a gente fecha o ciclo. Então, no planejamento, quando a gente está fazendo o planejamento da alimentação no PGRS, até isso a gente tem que mencionar. Perfeito. A gente pode buscar novas tecnologias. Poxa, minha empresa precisa ainda ter um copo descartável. A gente não tem como eliminar totalmente. Então, vamos buscar no mercado, dentro do nosso planejamento, de repente, aquele copo biodióxido degradável, que pode virar um adubo, quem sabe, ou até um material plástico, possa ter um valor agregado, porque ele pode, por exemplo, a garrafa PET. A garrafa PET, ela tem um mercado hoje grande
pela fábrica de tintas, fábrica automobilista, porque eles utilizam a garrafa PET e outros materiais para fazer peças, para fazer painéis. Então, é um produto que a gente sabe que, apesar dele oscilar, como está oscilando agora, em plena pandemia, a gente falou isso anteriormente, está oscilando. Eu encontrei um catador, amigo meu, ainda é o carro-chefe, o papelão também caiu, mas ainda bem, está lá, estão aceitando. A latinha caiu de 3 para 2, é isso? Era R$3,50 e agora está 2, ele está vendendo 2. Então, assim, por que isso? Porque o número de empresas também fecharam ou reduziram sua carga horária de trabalho e aí estão produzindo menos resíduos. E aí vira uma bola de neve, né? Uma cadeia, né? Certo. Uma pergunta aqui. Quando você faz a gravimetria na empresa que já tem o PGRS implantado, você tem que guardar os registros da gravimetria junto com o PGRS para demonstrar que você está monitorando, quer dizer, qual a importância da monitoração. Porque uma coisa é fazer o PGRS e dizer eu fiz papel para inglês ver, tá aqui, ó, eu tenho o PGRS. Agora, a gravimetria etapa do PGRS, seria isso? Porque o que acontece? A gravimetria você faz primeiro para identificar o resíduo e ter uma ideia da quantidade desses resíduos. Mas depois, o PGRS ele costuma ser renovado anualmente. Anual. Mas vamos dizer que nesse período aconteceu uma quantidade grande de resíduos gerados, aumentou a produção daquela empresa e ela está gerando mais sobras. E aí, consideravelmente, aumentou o volume dela. Não tem problema, a gente não faz essa renovação anual, a gente pode fazer semestral. Esses resultados, semestralmente ou anualmente, fazendo comparativos. O Valei fez uma pergunta que qual o órgão responsável para carimbar o PGRS? Vocês falassem, olha, eu já levei, eu estou em conformidade com a lei. O que você falaria para o Valei? É o IEF, INEA, é o INEA, é o órgão ambiental do Estado, é o INEA. Agora, em alguns momentos, pequenos geradores também podem levar na prefeitura, no município, né? Que agora é outro nome, mas eu fiz no que é SMAC, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Da empresa e o tipo de resíduo que ela produza, né, que ela gere, resíduos mais perigosos, aí entra até IBAMA. Ok. Então você tem uma hierarquia dentro dos órgãos de fiscalização em função do tamanho, a quantidade ou periculosidade dos resíduos que tua empresa produz, é isso? É muito bacana também. O Altamirano falou aqui que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente voltou a ser SMAC. Obrigada, Altamirano. Por sinal, gente, Altamirano vai também fazer uma live espetacular, né? O Gado. Altamirano é um grande parceiro meu de muitos anos. Muito obrigada por estar participando, Altamirano. Bom, vamos lá. Então, Luca, o que é interessante também quando você faz todo esse planejamento e renovação do PGRS, independente disso, a gente tem no PGRS também os anexos. O que seriam esses anexos? É a planta do empreendimento, tá? Você tem que colocar também o código e um modelo, né, de manifesto de resíduos que você destina ambientalmente correto seus resíduos. Isso é o INEA, tá bom? Okay. Dentro desses anexos, vocês também apresentam exatamente as fotografias do passo a passo. O resíduo saiu daquele escritório, daquela sala.
foi para um outro local interno da empresa, onde vai ser armazenado por um período e depois coletado externamente, e após ser coletado externamente, vai chegar no reciclador, e o reciclador vai processar e retrata, ele faz esse mapeamento, gerador, transportador, o que processa e o que dá o destino final. Agora tem uma pergunta interessante aqui que recebemos, que foi a seguinte: se minha empresa não pratica a coleta seletiva, né, o faça na verdade, só para dizer, olha, eu tenho o plano mapeado, isso faz algum sentido? Nenhum. Nenhum. Pelo seguinte, olha só, isso aconteceu comigo. Vou até voltar aquele prazo de 45 dias para me apresentar o PGRS de vocês não têm PGRS. Aí eles entraram em contato comigo através do site. Fui eu lá na fábrica de bolo. Nós estamos querendo que você elabore um documento, PGRS, porque está tendo uma exigência da fiscalização sanitária. Aí eu olhei para ele, mas espera aí. Dá espaço, cada local de descarte, para ver se vocês estão em conformidade legal ou se tem alguma coisa que a gente possa melhorar. Estando tudo bem? Sim, eu elaboro o seu PGRS. Mas a gente não faz coleta seletiva. Ainda tem essa. O profissional que elabora o PGRS, ele tem que ter um registro no CRQ, no de biologia, ou no CREA, tá? Ele tem que ter um registro para poder elaborar o PGRS. Caso contrário, ele não tem validade. Então tem que ser um profissional técnico. Fulano, monta o PGRS da empresa, mapeia os processos. Eu tenho que ter um responsável técnico pelo PGRS para comprovar que ele está adequado à legislação. Não é isso? Perfeito, Luca. Eu posso, por exemplo, vou dar um exemplo. Sou uma gestora ambiental, eu não tenho registro em lugar nenhum, trabalho na empresa e a empresa me deu essa possibilidade de eu apresentar e elaborar meu PGRS. Você até pode fazer. Você tendo uma experiência, você pode até elaborar. Mas na hora de assinar, a empresa vai ter que pagar um responsável técnico para assinar e carimbar e colocar lá o seu registro. E, obviamente, se ele for responsável, ele vai ler o PGRS. De jeito nenhum, porque você é aquela história lá do poluidor-pagador. Você é corresponsável. Tá? Então, tem algumas empresas, já aconteceu em uma empresa, que a empresa tinha um PGRS, e aí essa empresa disse que queria só que eu renovasse, que ela tinha perdido o contato com o profissional, que eu copiasse aquilo tudo e eu assinasse, ela me pagava um X. Eu falei, de forma alguma. Porque isso também não é correto, né? Foi um PGRS elaborado por um profissional e depois eu faço uma cópia desse PGRS e assino. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a questão ética, a questão mesmo profissional de responsabilidade. Aqui tem uma pergunta interessante da Demi Pereira. Elétrico. Ela precisa fazer o PGRS, mesmo que ela não seja fábrica, ela simplesmente é possivelmente uma operadora, uma estação elétrica, ela trabalha com distribuição de energia. Ela tem que ter um PGRS para mostrar seu processo? Luca, repete só mais uma vez que eu vou te falar o que é. Eu estava lendo aqui uma pergunta. Perdão. Desculpe, repete. No caso, a pergunta dela é a seguinte: se uma empresa, a empresa dela é do ramo elétrico, né, uma companhia elétrica, ela precisa ter o PGRS, mesmo não sendo fábrica de bolo, ela, vamos dizer, Eletrobras, alguma coisa assim, ela tem que ter um PGRS dos processos da empresa, por prédio, por
área, por unidade. O PGRS, numa empresa grande, ela tem que ser dividida por cada núcleo, por cada unidade, ou pode ser um só para a empresa inteira? Ela tem 20 filiais e ela tem um PGRS. É um para cada município, um para cada estado, porque é diferente a legislação. Okay. Muda muito a legislação. Então, ela vai ter que desenvolver um PGRS conforme a legislação de cada município e estado. Perfeito. Tá? Outra coisa que eu estou vendo aqui, a BIA, responsável técnico habilitado, pode ser qualquer profissional com registro em conselho de classe. Pode, com certeza, Bia, pode sim. Legal. Oi? Que Ok, horas são? bom. Bom, nós já estamos chegando ao final aqui, né? Faltam 7 minutinhos. Estamos já, acho que fluiu super bem, Verônica. Realmente você tem muita informação para entregar. Pena que a live só tem 1 hora, mas realmente quem tiver mais interesse de se aprofundar nessa história. Tem o CRQ, pode sim. Vai, Luca. Estou tranquilo. Pode ser químico. Aliás, muita gente química assina PGRS, né? Quem tem formação química. Mas só para explicar para os nossos participantes hoje, né, que estão nos seguindo aqui, quem tiver interesse em aprofundar seu conhecimento nessa matéria, a Verônica vai estar fazendo um curso muito interessante, vai ser nos dias 18 e 19 próximos de maio, das 2 da tarde às 6 da tarde, é um curso de 8 horas, pela plataforma de ensino à distância. E ela facilita exatamente a troca de informações, apresentações de slides, então os alunos recebem a apostila toda, antes materiais, leis, né? A gente envia várias leis de crimes ambientais, de coisas ligadas à questão ambiental da empresa, e aí durante a aula a professora consegue mostrar isso melhor do que nós estamos fazendo aqui, né? Porque todo mundo participa da plataforma, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho como é que vai ser a dinâmica desse curso. Vamos lá. O curso, eu não vou mudar muito a metodologia que eu aplico no curso presencial, não, tá? Ele vai ser um curso muito dinâmico. Talvez a gente tropece um pouquinho, porque isso tudo é uma novidade, né? Eu vou estar, claro, treinando antes, para a gente fazer bonito, mas cada aula, as atividades vão levar de 10 a 15 minutos com debate. Então, vocês vão entender a importância desse curso ser assim dinâmico, a amplitude que vocês vão ter de conhecimento, porque o que eu vou transmitir para vocês é minha experiência. Mas eu sei que vai muito mais além. E quem traz e complementa essa minha experiência, essa minha vivência, são vocês. Então, é uma troca super, super rica, que vocês vão poder levar para aplicar na empresa de vocês. Eu sempre falo assim, na vida a gente está num eterno aprendizado. Na vida a gente tem erros, mas os erros nos fazem construir coisas melhores e acertar mais. Seria de nós se a gente não errasse de vez em quando, né, gente? Porque ele mostra exatamente que não é aquele caminho que a gente... E o curso faz exatamente isso. Cada um que apresenta a sua dinâmica e que eu falo, ele complementa a ação do outro. Então, é fantástico. Eu gostaria muito que vocês participassem. Vai ser muito, muito proveitoso. E eu estou à disposição sempre de vocês. Eu amo o que eu faço. Eu gosto sempre de falar isso. Eu comprovo uma coisa legal, que uma das preocupações do Instituto Aqualung não é só formar o aluno, mas fazer um coaching dele ao longo da vida dele, né? Então, a gente acaba criando grupos e WhatsApp de pessoas da mesma... ajudando aqueles que estão precisando de uma recolocação no mercado. Então, a
gente trabalha muito no sentido de que você fez um curso com a gente, você passou a participar do Instituto, né? O Instituto é de todos, né? Então ele funciona exatamente com essa pegada de trabalho em grupo, da gente compartilhar informações, um ajudar o outro. Então muitos alunos hoje são professores, né? A Verônica começou como aluna 12, 15 anos atrás, foi seu primeiro. Ela tem uma formação, tudo pelo Instituto, né? Então a gente abre essa possibilidade para cada um que está aqui, tanto a nível de pessoa física como pessoa jurídica, né? De fazer parcerias e utilizar. Nós temos uma rede grande de profissionais nas mais diversas áreas, todos colaboradores. Então nós somos uma rede de informações, de trocas, né? Se você achar que a sua empresa, a sua atividade pode também participar, se beneficiar dessa rede, venham participar. Nossos contatos são diretos, é fácil achar. O nosso site é institutoaqualung.com, não tem mais BR, simplificamos para ser mais internacional, estão vindo projetos de tudo que é lugar. Então é só entrar no institutoaqualung.com que vocês podem entrar em contato com a gente, trocar ideias, né? E nesse momento de pandemia nós estamos facilitando o acesso à informação desses cursos com um desconto muito significativo. Então o curso da Verônica, que custava R$ 590 à vista, hoje ele está em apenas 10 parcelas de R$ 37, então um valor relativamente acessível, né, para todo mundo. A nossa ideia é exatamente essa, que todo mundo possa ter uma formação com uma certificação e, além da certificação, criar esse network com todo mundo do Instituto. Eu, como gestor, sou um dos fundadores, eu falo diariamente com cada aluno, com cada pessoa, todo mundo tem meu WhatsApp particular e tem dos professores, então a gente até estimula essa troca, né, que a gente passe a fazer parte da vida dessas pessoas, que possamos um dia realmente sermos o braço direito ambiental ao outro. Então eu estou encerrando a live hoje, muito feliz, te agradeço, Verônica, a última palavra é tua, parabéns pela tua apresentação. Obrigada. Olha, eu quero também agradecer a todos que participaram, poder multiplicar conhecimento e aprender. Essa pandemia, ela tem me feito isso. Estou bem, estou mal. Porque eu sinto falta, eu sinto falta das pessoas, eu sinto falta do toque, eu sinto falta do estar perto. E é um momento que está sendo muito difícil para mim, eu acho que para várias pessoas, né? Mas, através desses aplicativos, ajudou a melhorar